Nesse vídeo nós vamos falar sobre a declaração de imposto de renda, mais especificamente sobre como declarar ações no imposto de renda. Então, se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, tem algumas dúvidas sobre como fazer essa tal da bendita declaração, vem comigo até o final. Fala galera, beleza? Meu nome é Henrique Stuart, eu sou certificado como especialista em investimentos pela Ambima e nesse vídeo aqui nós vamos falar tudo sobre a declaração de imposto de renda para você fazer no início do próximo ano. Então, se você ficar comigo nesse vídeo até o final, você vai ficar sabendo tudo sobre a declaração de imposto de renda, mais especificamente sobre as ações. Então, quem precisa declarar, o que precisa declarar, como declarar cada coisa, como declarar dividendos, como declarar juros sobre capital próprio, como declarar as ações que você tem em custódia, como declarar os lucros que você tiver na venda das ações e tudo mais. Então, tenho certeza que você vai curtir e em algum momento desse vídeo também eu vou te dar um presente que eu tenho certeza que você vai gostar muito. Então, vamos aqui para a tela do meu computador para você entender todo esse passo a passo. Vai ser um vídeo um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados aí no canal. Vai ser um vídeo aqui passando por todos esses pontos, tudo escrito certinho para você conseguir escutar e ainda visualizar para ficar ainda mais claro, um tema que é um pouco mais chato, é um pouco mais denso, mas eu tenho certeza que você vai curtir muito. Então, se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, já deixa o like aqui embaixo, porque eu preparei todo esse conteúdo para você, não foi nada fácil deixar o mais didático possível aqui no vídeo. Então, retribui aí deixando o like, é super simples e vai ajudar demais a ajudar mais outras pessoas também que possivelmente vão ser impactadas com esse vídeo pelo seu like, beleza? Mas vamos lá então. Primeira coisa que a gente precisa saber, é difícil fazer a declaração? Não é nada difícil você fazer a declaração. A partir do momento que você tem todos os cálculos na sua mão, fica tudo mais simples você fazer. A parte mais chata mesmo é você ficar fazendo todos os cálculos do custo médio, de quanto você teve no lucro, ficar somando todos os dividendos de cada ação. Então, essa é a parte mais complicada, mas depois que você já tem isso tudo pronto, fica muito simples. É só entrar no site da Receita e fazer a declaração. Cada item no seu devido lugar, é super simples. E eu não fico perdendo tempo fazendo esses cálculos assim, eu não me preocupo com isso, eu foco realmente em investir melhor e eu te explico melhor daqui a pouco o que é essa questão, por que eu não faço nenhum cálculo, já te explico. Mas continuando aqui, quem que precisa declarar o imposto de renda, né? Existem vários critérios da Receita Federal que vão determinar quem precisa e quem não precisa declarar. Então, por exemplo, se você teve uma renda, teve um salário acima de R$28 mil somado todos os meses do ano, você precisa declarar. Se você teve rendimentos isentos acima de R$40 mil no ano, você também precisa declarar. Então, por exemplo, se você investiu na poupança, investiu em LCI, LCA, por mais que você não tenha que pagar imposto de renda, você precisa sim declarar. E se você teve ganho de capital na Bolsa de Valores ou, na verdade, realizou operações tendo lucro ou não na Bolsa de Valores, você já é obrigado a declarar também, independente se você investiu R$1.000, se investiu R$5 na Bolsa, você comprou uma ação, um fundo imobiliário, um ETF, você já tem que declarar o seu imposto de renda. Então, esse é o foco desse vídeo aqui, como declarar essas ações na Bolsa de Valores. E aqui até separei alguns outros critérios também que a Receita obriga, você pode conferir isso direto no site deles para saber se você precisa ou não, mas a partir do momento que você comprou a ação, você precisa. E se você não tem ação, mas tem um somatório dos seus bens, propriedades, acima de R$300 mil, você precisa declarar também todos os bens que você tiver, não apenas os que passarem esses R$300 mil. Então, todos esses valores aqui que eu estou mencionando são referentes a 2019 para a declaração de 2020. Ainda não saiu quais são os valores exatos de 2020 para 2021, então é algo próximo disso. Se você estiver próximo disso, vale a pena já começar a se preocupar com isso para poder possivelmente fazer a declaração de acordo com os valores que venham a ser no próximo ano. Mas vamos lá, continuando, o que a gente precisa declarar na nossa declaração anual? Tudo que você tiver de bem e direito, ou seja, se você tem um carro, se você tem uma casa, um apartamento, ações, todos os bens e direitos que você tem, toda a sua renda, todos os seus rendimentos e também todas as suas dívidas, todos os seus empréstimos, financiamentos, tudo isso precisa entrar na declaração também para a Receita saber justamente qual que é a sua situação patrimonial. E o próximo passo aqui que a gente tem vai ser como declarar cada item. Primeira coisa que você vai ter que fazer é baixar o programa da Receita Federal. É só entrar lá no site da Receita Federal, acessar o programa da declaração, vai baixar no seu computador e vai abrir uma telinha lá para você preencher todos os dados. E aí agora a gente vai entrar na parte de como declarar cada uma das situações que a gente tem na hora que a gente investe em ações. A primeira delas é como declarar os dividendos. Então você vai abrir ali a ficha de rendimentos isentos e não tributáveis, que são justamente os dividendos. Você não tem que pagar imposto de renda
sobre os dividendos, pelo menos por enquanto, né? E vai digitar lá no código 9, lucros e dividendos recebidos. Já vai preencher automaticamente lá. E o que você vai precisar declarar nesse caso? Vai precisar declarar o CNPJ da empresa e a razão social. Razão social é aquele nome, por exemplo, a empresa XSA. E por aí vai. É a empresa que você é acionista, quem está te pagando os dividendos. E aí lá no campo valor, você vai somar todos os dividendos que você recebeu naquele ano daquela determinada empresa e vai salvar. E você vai fazer isso uma a uma, empresa por empresa, de todas as empresas que você tiver em carteira ou as empresas que você comprou e já vendeu, mas que você recebeu algum dividendo ao longo do ano. Então você vai fazer isso para todos os dividendos que você receber e precisa somar tudo para declarar uma vez por empresa. Seguindo aqui, depois dos dividendos, a gente tem também os juros sobre o capital próprio. Para declarar, a gente vai abrir a ficha de rendimentos sujeitos à tributação exclusiva ou definitiva e no código 10 a gente vai ter lá os juros sobre capital próprio. E para declarar, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez nos dividendos, vai pegar o CNPJ e a razão social da empresa que está pagando esse JCP para a gente e no campo valor a gente vai somar todos os juros sobre capital próprio que a gente recebeu naquele ano daquela empresa e vai fazer exatamente a mesma coisa para todas as empresas que a gente recebeu algum valor de juros sobre capital próprio. Continuando depois, a parte mais difícil, mais chata que a gente tem é declarar as ações em custódia, porque para isso a gente vai ter que abrir a ficha de declaração de bens e direitos. Então, a ação que a gente tem é um bem que a gente tem, da mesma forma que um carro é um bem, a ação também é um bem, é um ativo que a gente tem que gera valor para a gente ao longo do tempo. E no código 31 a gente vai ter as ações. E para declarar é só você fazer exatamente como está aqui. Se quiser até copiar, você pode copiar isso e colocar lá na declaração no campo para você detalhar cada ação. Então você vai ter que falar, por exemplo, 100 ações da empresa tal, da empresa Itaú com custo médio de tantos reais por ação. O código de negociação é, por exemplo, ITUB3, o CNPJ é tal e todas essas informações você consegue encontrar no Google. Então, por exemplo, digita CNPJ Itaú, CNPJ Petrobras, por aí vai, você consegue encontrar essa informação tranquilamente e coloca o nome da corretora que você usou para comprar aquela ação. Se você comprou a ação da mesma empresa em duas corretoras diferentes, você vai ter que fazer exatamente a mesma coisa para cada uma das corretoras. Então, eu tenho tantas ações dessa empresa na corretora X e tenho tantas ações dessa empresa na corretora Y. Você vai ter que separar esses dois, vai criar dois campos dentro da declaração para fazer uma para cada. E aí no campo valor você vai digitar o custo total dessas compras dessas ações em 2019 e em 2020, mas se você começou a investir em 2020, em 2019 basta você colocar 0. E eu sei que você deve estar pensando que está morrendo de preguiça de fazer todos esses cálculos de ação por ação, pegar todas as notas de corretagem, fazer um por um, jogar tudo no Excel, mas calma que vai ficar ainda melhor para você. Um segundo. Continuando aqui, vamos para a parte de lucros isentos, que são aqueles lucros na venda de ação que a gente não precisa pagar o imposto de renda, mas o fato de não precisar pagar não significa que a gente não precisa declarar. A gente precisa sim declarar e o primeiro caso de lucros isentos que a gente não precisa declarar é caso a gente venda menos de 20 mil reais por mês. Se você vendeu menos do que isso, você vai ter esse lucro isento, mas precisa declarar também na ficha de rendimentos isentos e não tributáveis. O código que você vai usar vai ser o 20, que é esse código gigante aqui, mas que fala nessas todas alienações realizadas até 20 mil reais. Alienação é compra e venda em cada mês. Então, se você fez isso, você vai ter que informar o total do lucro isento. O lucro que você teve naquele mês vai somar todos os meses do ano e você vai jogar nesse campo aqui. E o segundo caso de lucro isento que a gente tem é quando a gente vende ações de empresas pequenas e médias. Tem algumas empresas específicas que a receita não tributa o ganho de capital. Uma delas que eu sei de cabeça aqui é a empresa Sinqia, SQIA3. Ela não precisa pagar imposto de renda na hora que você vende com lucro, independente do valor. Se você vendeu 100 mil reais em um determinado mês, você não vai precisar pagar imposto sobre a venda da Sinqia. E existem algumas outras, acho que são umas 6 ou 7 empresas, não sei exatamente todas elas, mas você pode pesquisar aí também tranquilamente no Google e encontrar quais são essas empresas. Se você tiver alguma dessas empresas e vendeu e precisa declarar esse lucro, você pode declarar aqui nessa ficha de rendimentos isentos não tributáveis no código 26, que é rendimentos isentos em ações de pequenas e médias empresas. E para declarar, você vai declarar exatamente o código do ativo que você tem e o valor do lucro isento e vai somar todos os meses do ano, caso você tenha feito vendas em diferentes meses. E depois a gente vem aqui para lucros tributáveis, lucros e
prejuízos na venda de ações. Então, se você vendeu e teve lucro nessa venda, você vai precisar declarar esse lucro também, só que vai ser em outra ficha. Você vai abrir a ficha de renda variável, vai lá em operações comuns e day trade, e aí você vai ter que preencher mês a mês todos os ganhos que você teve nas vendas, todos os prejuízos e o imposto de renda que já foi retido na fonte. E aí o próprio site da Receita vai saber tudo que você já pagou e tudo que você ainda tem que pagar para fazer o cálculo ali no final, para saber se você tem direito a receber uma restituição ou se você vai ter que pagar mais imposto no final do ano. E agora chegou a melhor parte do vídeo. Ainda faltam 2 pontos para eu falar aqui, mas antes eu quero te dar aquele presente que eu te prometi, eu tenho certeza que você vai gostar muito. Mas antes, se tudo que você já viu aqui te ajudou de alguma forma, se ajudou a clarear um pouquinho mais sobre como você tem que declarar o passo a passo, comenta aqui embaixo para eu saber, #obrigado, que eu quero muito saber se esse vídeo ajudou a clarear um pouco a situação, beleza? Existe uma plataforma que eu contratei para mim que vai me ajudar a fazer todos os cálculos automaticamente, sem eu precisar ficar me preocupando tanto com isso, e me gera todos esses relatórios prontos na hora de fazer a declaração. Então, o meu único trabalho é pegar a nota de corretagem daquela operação que eu fiz, fazer o upload no site e a partir daí eles já vão fazer tudo automaticamente para mim, todos os cálculos de custo médio, do lucro que eu tive em alguma venda possivelmente, vai me informar os dividendos, vai me informar tudo sem eu precisar ter trabalho nenhum disso. E aí você deve ter interesse nesse tipo de coisa também, eu tenho certeza que vai ser muito útil para você, mas está muito bom para ser verdade, né? Tudo isso, você vê lá, fazer tudo automaticamente, sem precisar se preocupar com nada, sem fazer esses cálculos, vai economizar muito tempo de você, mas ainda vai ficar melhor. Se você não quer ficar fazendo todas essas contas na mão e quiser contratar essa plataforma também, dá uma olhada. Eu curti tanto isso que eu fui atrás deles, procurei uma parceria e falei que eu queria divulgar eles para os meus seguidores, porque era algo que me ajudou e eu achava que possivelmente ia ajudar outras pessoas também, então eu pedi um desconto para poder entregar para vocês e eles me entregaram 5% de desconto vitalício. Então, se você quer assinar e vai assinar vários anos seguidos para te ajudar nas suas declarações, você vai ter esse 5% de desconto automaticamente em todos esses anos. Então, se você curtiu essa ideia, eu vou deixar o link com desconto aqui na descrição. Eu espero muito que você goste, me ajuda bastante e espero que ajude você também. Continuando aqui, a próxima coisa que a gente vai falar são os rendimentos a receber. E o que é isso? São aqueles rendimentos que no final do ano, dia 31 de dezembro, a empresa já declarou que ela vai te pagar, mas ela ainda não pagou. Ou seja, você tem esse direito a receber daquela empresa, por exemplo, um dividendo que ela vai pagar só no próximo ano. Então, isso precisa estar informado na sua declaração também. E para isso, você vai usar aqui a ficha Bens e Direitos, porque é um direito que você tem de receber no próximo ano aquele dividendo, aquele juros sobre capital próprio, e você vai declarar no código 99 em outros bens e direitos. E aí, o que você vai declarar vai ser, na localização, você coloca o código 105, que é o código do Brasil, se for uma empresa brasileira, e vai colocar rendimentos a receber da empresa X e coloca o código de negociação daquela empresa, o CNPJ da empresa e a corretora que você usou para comprar aquela ação. A situação na database vai ser o valor do crédito que você tem a receber daquela empresa. Então, se você tiver vários dividendos a receber de várias empresas diferentes, você faz isso em cada uma das empresas. E a última coisa que nós vamos falar nesse vídeo aqui é os rendimentos que você recebeu ao alugar uma ação. Então, se você tem uma ação pensando no longo prazo e disponibilizou ela para aluguel, você recebeu algum aluguel sobre isso, você precisa declarar isso também, mas isso já tem vídeo aqui no canal explicando tudo sobre o aluguel, inclusive como declarar o passo a passo, como você conseguir todas as informações que você precisa. Essa é a única parte que essa plataforma que eu estou recomendando aqui não faz. Eles não conseguem ter acesso a essas informações de aluguel, mas caso você tenha feito esse aluguel, eu vou deixar um link aqui na descrição também que vai te ajudar muito sobre isso, que eu explico detalhadamente todo o passo a passo, beleza? E se vocês quiserem um vídeo também sobre como declarar os seus investimentos em fundos imobiliários ou até mesmo em renda fixa, deixa aqui nos comentários me pedindo, que se tiver uma demanda interessante também eu vou fazer, beleza? Então, se você curtiu esse vídeo, não se esquece de esmagar esse botão do like aqui embaixo para ajudar outras pessoas também com esse tipo de conteúdo. É um tema muito importante que muita gente tem dúvida e tem pouco assunto sobre isso na internet também, então eu espero que possa ajudar o máximo de pessoas possível com isso, beleza? Deixa o like e no mais, eu vou ficando por aqui. Meu nome é Henrique Stuart e bora enriquecer!